Meu irmão, aí Nossa. aí você pega um vadimeco desse aqui, ó. Você pega um vadimeco desse aqui. E aí o cara vai estudar pra fazer concurso público e pega um vadimeco como outros livros também, que tem um livro de processo penal ali. Aí você fala, meu irmão, tu vai começar a estudar pra um livrão desse aqui? Vamos lá, Saulo, assim, para cada tipo de situação você tem uma preparação específica, certo? Não tem... realmente isso acontece muito. Normalmente no primeiro dia de aula da faculdade eu pergunto logo, quem quer fazer concurso público? Quem quer advogar? 90% em média, assim, 80%, 90% é concurso público. E a galera vai com aquela sensação de que eu vou para um curso de direito, então eu já vou sair lá pronto para prestar qualquer concurso. Não é assim. Primeiro que as disciplinas propedêuticas, as iniciais, elas não estão necessariamente relacionadas ao conteúdo do teu concurso. Esse é o ponto de partida. Então, o cara chega na faculdade de Direito doido para ver lá Direito Penal, Direito Civil e tal, e se depara com filosofia do direito. Então já é um sociologia, né? O cara aí tá doido para estudar o Código Penal e vem lá o professor com Durkheim. Então o cara já fica assim... o cara fica pesado, ele fala, e agora, o que é que eu vou fazer? Exato, aí ele já chega e assim, mais de uma teoria, né? Porque você vai pegar uma prova de concurso público, é uma coisa muito exata, muito técnica e tudo mais. Aí você vai pegar um livro de direito que ele vai falar de um tema, ele fala 2, 3 teorias daquele tema. Exato. Então ele roda o mundo todo, que é justamente para você criar uma base sólida em relação àquele conteúdo, né? Exato. Não é um estudo para você fazer acertar uma questão. Não. É um estudo para você construir uma teoria em cima de um caso. Exato. Para fundamentar, né? Então, assim, esse é o primeiro impacto, né, do cara que vai para a faculdade de Direito e é um equívoco. Né? Então ele chega com esse raciocínio e se depara com essa realidade. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, cada situação específica, ela vai gerar uma preparação específica, certo? Hoje, considerando a realidade do nosso alunado de graduação, por exemplo, eu já trabalho com um foco um pouco voltado nas minhas disciplinas. Porque tu também já vê, ali como tu dá aula na faculdade, e tu também é concurseiro, tu já entende a necessidade até para fazer o AB. Exatamente. A pessoa que tá fazendo a faculdade ali, ele esquece que lá no final ele vai ter que passar por uma prova. Exatamente. E acertar questões de fato. Mas tem um detalhe também, as minhas disciplinas permitem isso. Então eu leciono Direito Penal e Processo Penal. Então, por exemplo, eu tenho como trabalhar questões de concurso público nas minhas provas, eu tenho como trabalhar questões de exame de ordem, então dá para eu fazer. Mas, por exemplo, imagina o professor de Sociologia, professor de Filosofia do Direito, História do Direito, entendeu? Então, assim, lógico, a OAB tem essas disciplinas propedêuticas, mas não é... Você não tem um banco de questões vasto, você não tem... É diferente. Sim. Então, assim, hoje, considerando essa realidade, eu ainda consigo dar uma direcionada, mas é diferente. Porque, eu não sei se você percebeu também, mas o estudo da faculdade, a gente estuda para fazer uma prova daqui a 15 dias, uma semana. Sim. E quando a gente vai fazer OAB ou fazer vestibular e com prova de concurso, a gente estuda pra gente usar aquele conhecimento daqui a um ano. Sim. Um ano, você fazer uma prova com um ano de conhecimento. Então a pegada tem que ser diferente, né? E ainda tem um detalhe na graduação, sabe? Que eu acho isso incrível. Que o aluno, eu falo que aluno tem parte com cão. Deve ter. Aluno. Tem uma coisinha misturada aí, né? Tem. Não é possível. Aí o que acontece? O aluno, às vezes a gente, por exemplo, Direito Penal 1, a gente começa falando sobre história de Direito Penal, noções iniciais, tudo bonitinho. Aí, isso, primeira unidade. Segunda unidade, a gente entra na teoria do delito. Se eu pego alguma coisa aqui com relação, por exemplo, à lei no tempo, que é um conteúdo específico da primeira unidade, o cara já não lembra mais. Isso. O cara, professor, mas isso era da outra unidade. Eu falei, meu amigo, existe uma sequência. O conteúdo ele não está isolado. Para você entender isso aqui, você precisa daquele assunto pretérito. Sim. Então, por exemplo, quando eu vou estudar, uma disciplina de Penal 2, por exemplo, que eu chego para o aluno e falo assim, esse conteúdo vocês viram ser mais passado Penal 1. Pô, prof, eu não lembro nem que eu comi hoje de manhã. Pô, aí fica difícil, né? É diferente. Até porque a pessoa ela deixa de desenvolver uma questão de memória a longo prazo por uma questão de preguiça mental também. Sim. Porque ela fala, não, eu não preciso. Quando você fala que não precisa gravar aquilo ali, automaticamente o seu cérebro exclui aquela informação. Exato. Então ele não força o cérebro a guardar a informação para usar daqui a um ano. Exato. Isso e a maioria das pessoas elas acham que não adianta, que lá para frente eu faço, Eu lembro que eu estava com você nos cursinhos e eu fui para aula lá na FAINOL, você estava dando aula de
Não sei se foi foi alguma legislação especial. Uhum. Já tinha tanto tempo que eu tinha visto. E quando você estava dando a aula, eu sabia quase tudo que você estava dando a aula. Então você fala, rapaz, velho, quando você estuda para você aprender de fato, você não esquece, porque ele fica na sua mente, né? E aí você fala, não, velho, um professor top, um professor bom faz a diferença também. Aí eu falei com o Silas, pô, velho, quando eu vou fazer a prova, quando eu leio uma questão, eu escuto a voz do professor, pô. É incrível isso, né? Que você vai fazer a prova e você lembra, se você vê uma pegadinha, às vezes você lembra o professor falando, esse aqui, ó, não passa por isso aqui. Por isso que eu digo que o professor é como se fosse um livro valioso que muda a vida das pessoas que têm a coragem de abri-lo, né? Com certeza. Então eu bato muito na questão dos professores e a qualidade, né, dos professores. Você estava falando dessa questão ainda na diferença, né? Por isso que eu gosto muito de dar aula para concurso público, porque o cara do concurso público, o cara do exame de ordem, ele tem essa consciência de que o conteúdo que ele está estudando ele é cumulativo. Uhum. O cara da graduação não. Uhum. O cara da graduação ele tem uma etapa para vencer, que é o semestre. Venceu, joga para trás. Venceu, já foi. Vamos pro próximo. O cara do concurso, aí você falou assim, eu estudo a longo prazo, daqui a um ano você vai precisar daquele conteúdo. E a maioria da galera de graduação não tem essa sacada. E esse é que é o grande problema. Aí no final tem que pegar tudo de uma vez só, né? Exato. Aí ele vai começar do zero, porque ele vai começar a construir agora da forma correta, exato, né? Aí chega numa prova do AB com uma porrada de questões. E que deveria ser assim, ainda que não fosse para concurso, porque se ele faz esse estudo já baseando que ele vai ter que trazer essa informação para a profissão dele, ele já começa, mesmo que ele não for usar aquele conteúdo para concurso público, se ele levar toda aquela informação pro resto da vida acadêmica dele ali, profissional, ele vai ter muito mais desempenho, né? Sim. Ainda tem um outro detalhe também. Ainda nessa pegada de distinção entre os tipos de aluno, né? Uhum. Uma coisa que eu gosto pra caramba. Por que você gosta tanto de aluno de concurso, aluno de OAB? Não que eu não goste da graduação, não. Uhum. Eu sou apaixonado por sala de aula, você foi meu aluno, você sabe disso. E você ainda teve a oportunidade de ser aluno na faculdade e ser aluno no concurso público. Mas qual é a diferença? O interesse do aluno pelo conteúdo. Uhum. Em regra, aquele cara que estuda para concurso público é aquele cara focado que tá ali, não, eu preciso desse negócio. É obcecado por aquilo ali, né? Então é aquela aula diferente, aquela aula que você fala assim pro cara, galera, vou dar um bônus para vocês aqui, domingo, 8 horas da manhã, eu vou estar aqui pra gente fazer um aulão de revisão de questões. Você sabe que a sala vai encher, entendeu? Meu amigo, você fala isso na faculdade, a pegada já é outra. É verdade. Entendeu?